Muito boa noite, sejam bem-vindos à Linha Aberta. Cá estamos às terças-feiras, como fazemos habitualmente. Hoje vamos tentar olhar para a instabilidade que se está a viver na Renamo, com as ameaças por parte de alguns guerrilheiros ao líder deste partido. Primeiro foi na Gorongosa, por guerrilheiros liderados então pelo general Nhongwa. Agora foi em Funhalor, portanto, neste último fim de semana em Embane, por forças então lideradas pelo general Machava. Vamos tentar discutir este tema, até que ponto isto é uma ameaça ao processo de desmilitarização e desmobilização dos homens da Renamo, um processo então em que os dois líderes, o Presidente da República e o líder da Renamo, ainda há poucas semanas vieram reiterar então que estava nos caris e que até agosto, portanto, iria conhecer então o seu ponto final. Estamos em julho, a primeira semana de julho, segundo dia mais exatamente. Julho está aí ao virar da esquina. Em que é que estes episódios vão impactar neste processo de desmilitarização? Muito bem, tenho comigo dois convidados. Boa noite aos dois, Adriano Buque e Hilário Chacap. Vamos olhar então para esta crise, ou nem por isso, dentro da Renamo, e vamos tentar perceber, sobretudo, os impactos que ela pode ter neste processo de desmilitarização. Adriano Buque, vou começar por si. Há duas teses que já ouvi sobre esses episódios. Uma, de que há uma crise na Renamo, de liderança, portanto, de reconhecimento da liderança do Suf Mamadi, neste processo de transição de uma liderança muito forte e marcante de Afonso Dhlakama, e que eventualmente não estará o Suf Mamadi a conseguir liderar, portanto, com a mesma firmeza, um partido que tem uma gênese político-militar. Uhum. A outra tese é de que isto é da mão externa. Bom, nós somos muito férteis na ideia da mão externa, e que isto pode ser uma obra dos inimigos da Renamo. Quando falamos dos inimigos da Renamo, não custa muito perceber qual deles é o principal, portanto, na outra da Renamo. Estará a fomentar essas ações de instabilidade dentro da Renamo para enfraquecer a Renamo num ano eleitoral. Qual das duas teses com que o Adriano Buque se identifica? Bom, boa noite, Chacap. Ou terá uma terceira, eventualmente? Bom, eu não tenho terceira, mas pessoalmente não me identifico nem com uma nem com outra. Eu penso que o Suf Mamadi provavelmente não foi suficientemente capaz de avaliar quem são os elementos dentro da Renamo que fazem com que a Renamo seja esse partido interlocutor do governo. Porque se o Suf Mamadi tivesse avaliado isto, primeiro, a primeira ação dele teria sido de acarinhar os militares, porque a Renamo sem estes militares torna-se num partido irrelevante como qualquer outro. Eu penso que esta dimensão o partido Renamo e o seu líder não tiveram a dimensão que merecia. Tanto é assim que provavelmente nas eleições de janeiro o grupo influente que elegeu a Renamo não tem absolutamente nada a ver com a ala militar. Daí que, mais uma vez, está aqui a prova de que não houve a cautela suficiente para avaliar de onde é que provém a força da própria Renamo. Nós vivemos instabilidades em 2013, continuamos em 2015. Os deputados e os membros da Renamo que foram a Gorongosa para o Congresso estiveram sempre aqui no Maputo, não tinham relevância do ponto de vista daquilo que eram os acontecimentos no centro e norte do país. Mas são estes que foram fazer esta eleição. Muito resumidamente, eu penso que as eleições que aconteceram na Renamo, na minha opinião, não estiveram presentes
os verdadeiros membros da RENAMO, que são aqueles que obrigam o governo a ter o comportamento de fazer com que a RENAMO seja interlocutor válido. Tu acha que o Suf Mahamat não foi legitimado pelas pessoas certas, é isso? Não só não foi legitimada pelas pessoas certas, como ele não teve, pelos factos que estamos a presenciar, ele não teve a dimensão de quem são os elementos que tornam a RENAMO um partido relevante no panorama político nacional. Está a falar dos militares, não é? Exatamente, Pois, exatamente. No congresso que o elegeu esteve lá, por exemplo, este general José. Sim, mas estavam 2, 3, 4, 10 militares. E depois, de acordo com as O facto de ter realizado nas matas não era para conferir este elan de que o peso está de facto... O problema nestes processos não é propriamente o local onde as coisas acontecem. O problema nestes processos é quem são os atores que elegem. E ali está o problema. E eu penso que, e até porque mesmo que tivesse sido eleito por pessoas urbanas ou das cidades, se quisermos, se ele tivesse um comportamento diferente do ponto de vista daquilo que é a aproximação com a ala militar, se calhar não estaríamos nesta situação. Eu penso que aqui reside a grande questão. O partido RENAMO, na nova liderança, não teve em consideração aquilo que torna a RENAMO um partido relevante. Porque, sejamos francos e honestos, todos os deputados que estão aqui na Assembleia da República, os membros do partido, têm estado todos os dias a trabalhar com o governo, com a sociedade civil, mas eles nunca tiveram a força bastante para criar uma situação de paralisar o país. Não são relevantes. Não são relevantes. E neste caso específico está a ficar demonstrado que estes indivíduos que foram à Gorongosa, pura e simplesmente foram fazer um passeio interessante para eles e para as vidas deles, mas para aquilo que é o interesse do país, porque aqui também é importante ressalvar que nós falamos da RENAMO não porque é um partido qualquer, falamos da RENAMO por causa do impacto e importância que ele tem no xadrez da paz em Moçambique. Então, se a RENAMO fosse um partido como outro qualquer, ou o MDM, não estaríamos aqui a falar, mas o facto de a RENAMO poder devolver-nos a paz ou perpetuar a guerra é este facto que o torna relevante. Hilário, com qual das teses te identificas destas duas, entre aquela tese de que isto é uma ação interna dos membros da RENAMO que querem projetar a mensagem, sobretudo para o governo, de que o Suf Mahamat não é um interlocutor válido, e a tese de que isto é uma ação externa de desestabilização da RENAMO? Boa noite aos telespectadores da STV, boa noite Jeremias, ao Adeline Book. Olha, eu tenho 3 perspectivas que eu queria trazer para tentar analisar o que está a acontecer dentro da RENAMO. A primeira perspectiva é que este problema que está a acontecer dentro da RENAMO não é um problema exclusivo da RENAMO, é um problema que ocorre dentro dos partidos políticos numa situação da RENAMO. Eu me explico. Se nós olharmos a realidade, por exemplo, vamos recorrer aqui um pouco à perspectiva histórica de Venezuela hoje, não é? Que tinha um líder extremamente forte, o Partido Socialista neste caso, estou a falar de Hugo Chávez, que conseguiu durante várias décadas, a partir do seu partido, governar o país. E quando ele morre, entra o Maduro, portanto, como sucessor dele. E nós podemos ver a realidade do partido de Hugo Chávez hoje. É praticamente um caos dentro da própria Venezuela. Se nós o processo sucessório não foi bem assumido por toda a gente lá dentro do partido. Sim, dentro do partido houve esta dinâmica, de facto, que permitiu, mas podemos ver alguns anos depois o que está a acontecer dentro da Venezuela. Mas também posso trazer aqui uma perspectiva da antropologia política moçambicana. Se nós recuarmos um pouco, olhamos para dentro da própria Frelimo, não é? Se nós lermos o livro Lutar por Moçambique, da autoria de Mondlane, que é publicado um pouco depois dele morrer, vamos perceber os problemas internos que ocorreram dentro da própria Frelimo quando Mondlane morre.
naquilo que foi a luta de sucessão, dizia. Se nós olharmos também um livro... Mesmo agora, com o presidente Inhosse, sucessão do presidente Inhosse... Exatamente. Isto para dizer que não é um problema da Renamo apenas, é um problema dos partidos políticos quando sofrem um golpe como a Renamo sofreu com a morte do Afonso Dhlakama. Eu ainda dizia que a Frelimo teve esses problemas. O Rei Simango era, na altura, a figura que se... Número 2. Que se indicava como... Aliás, que se esperava que fosse o sucessor de Mondlane, mas não foi assim, depois foi Samora. Mas foi muito, digamos, conflitual dentro da própria Frelimo. Hoje a Renamo, portanto, vive essa situação. E existe um conceito que chama-se síndrome de... Como é que chama isso? Síndrome de protagonismo de sucessão. O que é isto? Que normalmente os partidos sofrem este síndrome quando um líder como o Afonso Dhlakama morre. Um líder que tinha carisma, um líder que tinha, portanto, legitimidade dentro da Renamo, um líder centralizador que conseguia dar um comando, quer dentro da ala militar, quer dentro, portanto, do partido que atua na urbe, assim como a nível do país todo. Este é o primeiro elemento que eu queria trazer. O segundo elemento que eu acho que é importante olhar quando nós falamos daquilo que está acontecendo dentro da Renamo, é que a Renamo teve um líder que, de certa forma, personificou a Renamo e transformou a Renamo, na verdade, num pequeno, vamos lá, quintal onde ele dirigia e conseguia dar ordens e quando ele morre, não é? De certa forma, não preparou alguém para lhe substituir. Disse na liderança, John Maxwell, na sua obra As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, diz ele que um grande líder se mede pela sua ausência. E para mim, Dhlakama, nesse aspecto, não conseguiu ser um grande líder. Durante várias décadas, dirigiu a Renamo, mas ele não projetou uma figura com capacidade suficiente e com legitimidade e com carisma necessária que reunisse consenso dentro do partido para poder dirigir a Renamo depois da sua morte. Então, esse é o segundo elemento. Essa grande ausência de Maxwell, se pegarmos na lógica do Maquiavel, a contrário senso esta grande ausência dele está ali na desestabilização que se está a criar no próprio partido. Ou seja, ela se notar também pelo efeito negativo, de uma forma barulhenta, ruidosa. Obviamente. Então, penso que este é o segundo elemento que eu queria. O terceiro elemento e o último que eu queria trazer numa primeira fase é que o que está acontecendo dentro da Renamo pode ser uma estratégia de algumas figuras que têm um grande protagonismo, ou pretendem um grande protagonismo dentro da Renamo. Primeiro, porque durante o período de Dhlakama tinham algumas promessas, não é, de acomodar os seus interesses com os acordos de paz, nesta perspectiva de DDR, não é? E que neste momento, quando entra o Suf Mahamat, ele muda a espécie do xadrez partidário, não é? E esses indivíduos que tinham alguma expectativa ou várias expectativas começam a sentir que os seus interesses estão ameaçados. E neste momento recorrem a essa situação de ameaçar, inclusive, assassinar o líder, como uma estratégia de chamar a atenção, como uma estratégia de mostrar que nós podemos desestabilizar. Então, eu penso que vejo o que está acontecendo dentro da Renamo, dentro dessas três perspectivas. Que impacto é que isto pode ter no processo de desmilitarização destes homens? Como eu disse no início do programa, os dois líderes políticos mais importantes do país definiram um calendário. Pela enésima vez, é preciso que a gente o diga. E agosto é o deadline, portanto, para este processo de desmilitarização. Vamos ter eleições aí. É possível, num contexto de alguma fragilização política, pelo menos de uma tentativa de criar essa fragilização, o Suf Mahamat conduzir este processo a bom termo? Bom, como dizia na minha primeira intervenção, o que é que faz correr o Presidente da República atrás da Renamo? São as armas. Qual é o motivo principal que leva o governo de Moçambique a dialogar com a Renamo? São as armas. Ora, se o Tenente-Coronel João Machava, de Funhalouro, diz que com o Suf Mahamat nós não entregamos as armas, logo à partida, significa que qualquer conversação que possa existir com o Suf Mahamat não vai nos levar a bom porto.
Eu penso que este é o entendimento que se deve ter. E eu penso que a mesma linguagem, é muito interessante notar isto, a mesma linguagem usada pelo Tenente-Coronel João Machado foi a mesma linguagem usada pelo Mariano Nhongo, o general Mariano Nhongo, quando diz o Suf Momad, quando entrou, destruiu o partido. Começou por desmontar o Estado-Maior-General, depois foi para as delegações provinciais e, de facto, houve um ensaio através do Sandura Ambrósio, creio, deputado na cidade da Beira, não é? Houve um ensaio de não acatar aquela indicação, mas depois, por causa do uso de força, já neste caso do Estado, aquele grupo ficou abafado. Eu penso que aqui há duas coisas muito importantes que devem nortear o pensamento do chefe do Estado. Ou ele encontra-se com o líder o partido, não é o líder, o presidente da RENAM, e compreende dele até que ponto ele tem a capacidade de facto de reunir estes grupos todos e manter-se como interlocutor válido, ou o Presidente da República vai ter que reunir com o Suf Momad, porque ele também ainda tem alguma força residual da RENAM, e vai ter que encontrar um outro interlocutor que represente estes grupos rebeldes. A tese da RENAM é de que as forças de fora, na tal tese, segundo a que eu referia, as forças de fora que tentam desestabilizar, querem precisamente criar esta ideia de que o Suf Momad não é o homem legítimo para liderar este processo negocial. Portanto, criando... O Suf Momad vai continuar a ser alguém com quem se deve falar, por razões várias. Uma delas é que nem todos os militares estão identificados com o grupo rebelde. Daí que ou o Suf Momad encontra uma estratégia interna da RENAM para juntar as partes desavindas e não trazer a público a ideia de que estes são desertores. Repare que se são desertores, fala-se de 280 homens armados em Funhalor, é muito desertor junto. Então, esse desertor não é um desertor qualquer, é preciso levá-lo em consideração. Portanto, ou o Suf Momad encontra uma estratégia de unificação interna e deixarem de vir a público fazer vista grossa aquilo que está a acontecer e pensar que alguém está a inviabilizar a governação do Suf Momad, ou então, a bem da paz em Moçambique, encontra-se uma alternativa de juntar estas pessoas, porque por aquilo que eles dizem, também querem sair das matas. Então, se são pessoas bem identificadas, estão em lugares certos, não vejo por que não, através de meios alternativos, também desmobilizá-los na perspectiva que estava a dizer. Agora, esta tese da RENAM vai ao encontro daquilo que o Chacato estava a dizer. Quer dizer, eu penso que foi o porta-voz, o Manteigas, quando questionado sobre estas questões, e disse, pergunta aos mentores deles. Porque internamente assume-se que há mentores que estão a criar esta situação para desestabilizar. Ora, havendo ou não mentores, o facto é que aquilo que é o objetivo central, que é desmilitarizar, desmobilizar e reintegrar, não pode acontecer com homens que estão à revelia, quer dizer, numa situação de rebeldia. Portanto, na minha opinião, ou o Suf Momad se afirma e congrega esta gente para ele, ou então o chefe do Estado vai ter que encontrar uma forma alternativa de olhar para este grupo de pessoas e dar-lhe o devido atendimento.
negociar com vários grupelhos. Será realisticamente possível isso, Chacate? Isso lembra-me a situação de Congo. Congo é um estado que tem cerca de 23 movimentos armados e não se consegue chegar a nenhum consenso porque não é possível negociar com 23 movimentos armados. O caso de Moçambique, eu primeiro olho para o Suf Mahamat como um interlocutor válido dentro da RENAM. Por alguns motivos, um dos motivos o Dr. Adelino Buck já levantou, que é a ideia de que ele representa, de certa forma, um grande número de militares da RENAM. Formalmente é o o ponto que eu chegar. O segundo ponto é que o Suf Mahamat é um líder legítimo, do ponto de vista daquilo que são os procedimentos, portanto, democráticos e formais. Ele foi eleito num congresso. Então, quer, portanto, a gente gosta ou algumas partes dentro da RENAM não concordam, ele, neste momento, é o único interlocutor válido dentro da RENAM. Mas eu concordo e alinho com o Dr. Adelino Buck na perspectiva de que não se pode de maneira alguma subestimar esses homens, dizendo que esses homens são apenas, algumas pessoas estão a ser instrumentalizadas, porque a partir do momento que esses homens têm armas nas suas mãos, e não são homens quaisquer, são generais, não é? Esses indivíduos têm capacidade de mobilizar, digamos, os militares nas matas e podem criar desestabilização dentro do país. Mas realisticamente, como é que... Quem é que fala com esses homens? Faria sentido o governo falar com esses dissidentes? Qual seria a mensagem que a RENAM principal, de maneira alguma, transmitiria? O governo estaria a banalizar-se a este nível de tentar conversar com todos os indivíduos que reivindicam alguma coisa. Quer dizer, qualquer um já que tem arma na mão já pode disparar e pode ameaçar e o Presidente da República tem que ir negociar. De maneira alguma. Para mim, o primeiro passo que deve, portanto, se dar, concordo, não se pode avançar para a DDR com alguns homens excluídos e com homens, de certa forma, que têm uma influência dentro desses grupos militares. O que o governo, aliás, o que deve acontecer é que a própria RENAM deve encontrar um meio termo para acomodar os interesses desses indivíduos. Certo. Esses indivíduos não querem muita coisa, podemos assim dizer. Esses indivíduos querem ver os seus interesses simplesmente acomodados. Esse é um problema, provavelmente, de luta, digamos, de controle de alguns recursos que se sabe que a partir do partido se pode aceder a esses recursos. Então eu entendo que a RENAM, a primeira coisa que deve fazer para poder avançar de facto com legitimidade, não é? Neste processo de negociação, como interlocutor de facto que representa a RENAM, deve encontrar um meio termo, deve construir, digamos, consensos dentro da própria RENAM, acomodando interesses desses indivíduos, para que esses indivíduos também possam estar contemplados no processo de DDR. Há uma coisa em comum, como dizia o Buck, entre este comandante de Funhalor e de Gorongosa, naquilo que diziam, na essência da mensagem, de que querem ir à vida civil, querem desmobilizar-se, estão na expectativa deste processo ocorra e, sobretudo, que não haja mudança naquilo que foram os acordos, os entendimentos que foram estabelecidos com o Presidente, entre o Presidente da República e o Presidente da Câmara. E se estamos a falar, se há uma compreensão global, estamos a falar das mesmas coisas que nós sabemos, é a sua desmobilização e a passagem à vida civil. Então, parece tudo, na política nem tudo que a gente vê é aquela evidência. Parece haver uma vontade por parte desses guerrilheiros de ir para este processo dos DDR. Ao mesmo tempo, tivemos aquela famosa lista para a polícia por parte da RENAM que contemplava tudo menos precisamente as pessoas que estavam nas matas, tal lista que foi devolvida pelo governo. Que mensagens é que uma e outra coisa nos transmite? Olha, Jeremias, mais uma vez, o que eu defendia quando comecei a minha intervenção é que existe um grupo dentro da RENAM, por parte das forças militares da RENAM, que tinham expectativas muito enormes e que provavelmente tinham promessas, não é? Durante, portanto, o tempo de Dhlakama em vida. E quando Dhlakama morre, há uma alteração profunda dentro da RENAM, em que esses indivíduos, provavelmente, o Suf Mahamat possa ter excluído eles de facto. A lógica de lealdades entre o atual e o anterior. Exatamente. Ele mexeu, dizia isso o Dr. Adelino Buck quando começou, que provavelmente o líder da RENAM tenha afastado pessoas que são centrais, são chave neste processo. E neste momento essas pessoas sentem-se excluídos, os seus interesses estão ameaçados. E esses indivíduos dedicaram a juventude,
dedicaram a vida deles lutando por certos interesses e que, chegado o tempo de facto da terra prometida, não é? Que é a terra de Canaã, segundo a perspectiva bíblica, é que esses indivíduos estão a ser afastados e esses indivíduos vão fazer tudo o que estiver ao seu alcance para poder, não é, recuperar aquilo que eram as promessas que tinham sido feitas pelo seu líder, portanto, Afonso Dhlakama. Então, eu acho que o grande erro deve ter sido cometido por o Suf Mahamat, quando ele vai às matas, quando há congresso, e ele faz essas alterações e provavelmente mexeu com interesses de alguns indivíduos que neste momento sentem que os seus interesses estão muito ameaçados. E atenção, depois deste processo de DDR, não poderá não haver mais. Sim. Então eles sabem que é tudo ou nada. A grande Mas oportunidade. há uma coisa também muito interessante que, de acordo com os órgãos de comunicação social, foi dito pelo Tenente-Coronel João Machado. É que há uma passagem que ele diz: a Renamo somos nós é que temos as armas estão conosco. Isto vem a propósito de relevância de interlocutor. Estes homens são os tais que fazem com que o governo esteja de facto constantemente atrás deles. E a Renamo, como partido, membros, etc., são elementos como nós os outros, não são capazes de tornar o país ingovernável senão insultos e batucadas na Assembleia da República, que é normal numa democracia normal corrente. Agora, repito, estes homens precisam de serem acarinhados pela própria Renamo. E é isto que faltou do ponto de vista prático por parte do presidente do partido. Eu penso que o Suf Mahamat não foi suficientemente inteligente para tirar proveito e rendimento do potencial que têm estes homens. Porque afastar um homem destes, ainda que haja motivos bastantes, é um arrecari, é um suicídio autêntico. Penso que... E me parece que esta grande confusão tem o seu início quando se apresenta a famosa lista, não é? Sim, e que esta lista contemplava algumas pessoas que estavam na reserva e algumas pessoas que não... Em detrimento de quem, de facto, quem está na expectativa é das aqui massas. onde começa o grande problema. E significa, para concordar mais uma vez com o doutor Adelino, que se esta lista que foi apresentada, a lista inicial, tivesse contemplado as pessoas certas, não é? Provavelmente não estaríamos nisto. A questão que se coloca: por que é que isto nunca sucedeu com o Afonso Dhlakama e sucede agora, em cerca de um ano de liderança do Suf Mahamat? Há momentos críticos que nós tivemos, quando foi para parar, toda a gente parou. Nunca houve esta sublevação destas forças. Nunca ouvimos falar de um comandante Nhonga, de um comandante Machava, o período de Afonso Dhlakama. Do que é que havia esta ideia desta enorme lealdade a Afonso Dhlakama e não há o Suf Mahamat? E é preciso ter em conta que o Suf Mahamat é um dos generais da Renamo. Portanto, e eles o reconhecem e dizem que ele foi general deles durante os 16 anos de luta no país. Por que é que há esta sublevação? Porque o Suf Mahamat não valorizou o suficiente este grupo que torna a Renamo o partido que é hoje. Eu penso que não podemos encontrar outra explicação que não seja esta. É que o Suf Mahamat, aliás, infelizmente estamos aqui a repetir o Suf Mahamat, mas a cúpula da Renamo, não é? A cúpula da Renamo, porque não é só ele, tem conselheiros, etc. Eles menosprezaram aquilo que torna a Renamo um partido relevante no xadrez político nacional, que são os homens que estão armados, desde os tempos do Acordo Geral de Paz, estão lá. Então, eles, ao menosprezar este elemento-chave, eles perderam. Agora, Afonso Dhlakama, volta e meia, estava nas matas também. Ele providenciava a logística para estes homens, eles os acarinhava, eles tinham nele
um verdadeiro pai. Estamos recordados dos episódios de Nampula, não é? Creio que foi em 2012, 2013, quando ele chamou os militares na reserva. Aquilo foi encher. As forças de defesa e segurança do país tiveram que empregar a sua força no máximo para desbaratar aquilo. Por quê? Porque eles sabiam que o chamamento do líder é um chamamento verdadeiro, é um chamamento de alguém que lhes quer bem. Não é tu chegar, depois tu sais, vais para não sei aonde, tu sais, vais para não sei aonde, e depois, de acordo com estes militares, que dizem que o Joseph de Souza falou o que falou porque é um preso. Não é? Então, isto é um pouco complicado, porque sejamos um pouco mais racionais. O que é que estes militares terão feito à liderança da Renamo, nova liderança, em tão curto espaço de tempo que poderá os ter levado a serem pessoas não gratas? Bom, indo à questão que Jeremias levanta, primeiro é preciso olhar que o caráter dos líderes nunca é igual. E primeiro é preciso olhar para Dhlakama como um líder que tinha dimensões um pouco incomuns nos seres humanos, em termos de capacidade, de facto, de liderança. Era muito carismático, era muito astuto, era, ao mesmo tempo, gozava de uma grande legitimidade dentro da Renamo. E mais do que isso, Dhlakama confunde-se, na verdade, com o dono do partido e com o próprio partido. E que os próprios militares sabiam que, ao olhar para Dhlakama, olhavam para um indivíduo que carregava consigo um grande simbolismo dentro da Renamo. Daí que era difícil, quase que impossível, questionar aquilo que eram os seus comandos, aquilo que era, portanto, eram as suas decisões. Então, penso que este é o primeiro ponto que é importante trazer para olhar para 1992, quando termina, portanto, a Guerra dos 16 anos, ele dá um comando, esse comando é obedecido a nível nacional. Depois da cessão das hostilidades, repete-se, portanto, a história, Dhlakama dá um comando, é obedecido a nível nacional. Então, eu penso que todos esses elementos que eram agregados numa figura, não se encontram todos eles numa figura chamada Osufo Mumat, não é? Pode ser um bom general, pode ser um grande militar, mas essas dimensões, digamos, política, sobretudo, política também pode não ter. Então, eu penso que é isto que diferencia esses dois grandes líderes, e é isso também que faz com que a gente afirme que a morte de Dhlakama, não é, foi um grande golpe para a Renamo. Então, senão não seria, não é, se fosse tão fácil. Muito bem, vou convidar os telespectadores para interagirem connosco à volta deste tema. Queremos ouvir as vossas opiniões, sobretudo o impacto que isto pode ter no processo chamado DDR, portanto, que é da desmobilização e desmilitarização e desmobilização dos militares da Renamo. Até que ponto isto pode impactar nesse processo e quais são as eventuais motivações desta crise que se vive na Renamo, portanto, que leva a estas intervenções, portanto, destes comandantes militares dentro da Renamo, precisamente visando o seu líder. Muito bem, tenho ligação do Sr. Gabriel Mfundice, já está em linha. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, faz favor. Saúdo os convidados de hoje, o Sr. Chacate e o Sr. Bulli. O Sr. Buc. Na minha opinião, como analista popular, Gabriel Mfundice, precisava com que se houvesse da igrejas ou alguns embaixadores ajudar a Renamo para ajudar aquelas duas partes que não se entendem agora, para ver a saída. Porque estamos a reclamar, mas ninguém, nem da igreja, nem os embaixadores, ninguém fala nada. Devia apoiar. Não dá, basta começar as armas, já vão se matar entre eles. É preciso que haver os embaixadores e as igrejas ajudar. Muito obrigado. Vou deixar o espaço para os outros. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Gabriel Mfundice, o nosso primeiro telespectador. Mantemos então linha para ouvirmos outras opiniões. A volta sempre disto. A provável motivação
de tudo isto, já que foram avançadas várias linhas de pensamento, por um lado, por outro, o impacto que isto pode ter no processo de ADR. Mantemos a nossa linha aberta para ouvirmos então outras opiniões aqui à volta deste tema. Não sei se temos já alguém em linha. Alguém que nos fala na condição de anonimato a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria saudar os painelistas aí. Atenção. Boa noite. Boa noite, mas estamos a ouvi-lo. Pode colocar a sua opinião. Eu estava a pedir para deixarmos o presidente com isso falarem. Porque mesmo hoje eu vi Sua Excelência em Portugal a falar que falou com o Momad Yusuf. Deu cumprimentos, quer dizer que eles estão na linha, querem falar, e querem a linha da paz. Os dois. Então, nós como população, particularmente nós que queremos voltar para casa, estamos a ter medo quando ouvimos pessoas como esse senhor Adelino, parece estar a incitar a guerra. O senhor Chacato está a falar muito bem, mas o senhor Adelino parece estar a incitar a guerra, porque está a dizer que eles não se encontram, mas eu estou confiante por Sua Excelência, Presidente da República, porque ele está a dizer ao povo de que há relação melhor com o homem que está lá no mato. Então, aquelas pequenas desavenças, pelo menos nós, como povo, vamos ajudar eles para se encontrarem. Não falarmos, parece que queremos ver outra guerra, outra negociação, porque a negociação já está legitimada. Nós estamos a ver isso. Está legitimada a guerra, a conversação. Aquele Yusuf Momad já foi escolhido internamente na RENAM. Já confirmou que quer se candidatar, parece que já ele é o candidato. Agora, parece que estamos a dar força para que aquele que aparece dizer que eu não apanhei comida, vamos dar razão. Dizíamos isso que Jacama era assim, nunca vi Adelino Buque a dar valor o Jacama na altura que estava vivo. Agora está a dar valor, porque morreu. Neste momento queremos a paz. Estou a pedir que vamos dar valor a toda a gente que está, particularmente o Presidente da República. Muito bem, muito obrigado pela sua intervenção. Penso que o essencial já ficou. Temos de acreditar, portanto, neste processo. Penso que a ideia central que nos trouxe este telespectador e contribuir, portanto, para contribuir com ideias para juntar, então, essas forças desavindas dentro do Partido RENAM. Pouco esta ideia que trouxe, de facto, queríamos, se puderem, alguns dos telespectadores apresentar ideias concretas, seria bem mais útil, porque de facto é isso que nós queremos. Muito bem, vamos ao encontro do Sr. Zacarias, falamos a partir de Maputo. Boa noite, Sr. Zacarias. Alô, boa noite. Boa noite, faça favor. Boa noite. Bom, Sr. Zacarias, peço para nos ouvir pelo telefone, não pelo televisor. Estou a ouvir lá no fundo, é isso que está a criar algum feedback. Exatamente. Pronto. Sim, pode falar. Sim. Eu queria dar o meu contributo em relação ao programa, né? Exato. E o meu grande contributo, eu queria que as equipes, os deputados que se encontram na Assembleia da República, unissem neste momento para poder fazer andar o partido. Porque esses são um exemplo
que querem dirigir esta nação, este é o momento deles alinharem-se e ter o partido a andar como uma imagem para dirigir o país. Se não conseguem dirigir os elementos do partido, como é que vão dirigir o nosso país? O presidente da República e o Issoufou Momad dizem que já estão alinhados. Então, este é o momento de ter os elementos do partido também alinhados. Esse é o meu único contributo que eu tinha. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Zacarias, pela sua contribuição, portanto, a apelar aos deputados, pelo que percebi os deputados da RNAM, portanto, se é este o meu entendimento relativamente a este assunto, para se juntarem e apresentarem então uma proposta de solução deste assunto. Mantemos a nossa linha aberta para ouvirmos outras opiniões à volta destes episódios dentro da RNAM, sempre salvaguardando que estamos a falar da RNAM, porque se trata da maior força política da oposição, com presença, portanto, nos órgãos relevantes de representação política aqui no país, e que é um interlocutor, portanto, importante no processo dos DDR, que tem impacto na vida dos cidadãos. Aí, então, o que acontece dentro dela, portanto, impacta na vida dos cidadãos. Nós temos alguém, é isso? Bom, por razão não tem nenhum transportador em linha. Senhor Dino. Arlindo. Senhor Arlindo. Boa noite, senhor Arlindo. Sim, primeiro queria saudar o painel, não é? E parabenizar pelo tema aí discutido. Só que antes eu queria avançar aqui a um ponto que eu acho que é extremamente relevante. Olha, eu sou um jovem, não é? Não estou muito abalizado sobre tudo nesta matéria de guerra, de como começou e até que ponto está a ser discutido agora. Mas eu sou da opinião que os nossos deputados, não é? E o nosso governo, tanto da oposição, assim como do governo, né, que está neste momento a dirigir o país, tinham que criar uma agenda nacional, não é? Uma agenda que consiste num objetivo comum e não só nos interesses individuais, porque tudo isto está a acontecer até então é porque cada pessoa está a tentar puxar para o seu lado e não para o interesse do país. Então, eu acho que era extremamente relevante que o nosso governo e a tal da máquina que foi votado para poder responder pelo país pudessem tomar em conta, em consideração a isto. Porque o povo é que sofre. Nós, como povos, como jovens, que sofremos e no final do dia eles estão lá nas casas deles, estão nos palácios, estão a viver bem. Mas, quer dizer, que tem a arma é possível colocar o país, quer dizer, os interesses do país em causa. O que é isto? Eu acho que devia a RENAMO entender, colocar a mão na cabeça que o país não pode ficar refém, não é? Para os interesses individuais. É mais ou menos isso que eu tinha a dizer. E é para dar a força ao presidente da RENAMO, assim como o nosso presidente, que tome a dianteira sobre esta matéria e que tenha um desfecho melhor. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Que tenha um desfecho melhor, portanto, é o desejo de todos nós, enquanto moçambicanos. Portanto, acredito que um cidadão moçambicano, ou qualquer que seja, que vive em Moçambique, não desejará, em situações normais, portanto, o processo de descarrego, porque todos nós temos a perder com este processo, se ele correr mal, naturalmente. Muito bem, mantemos a linha para ouvirmos outras opiniões acerca deste assunto. Ouvimos então. Vamos a um outro telespectador que nos fala na condição de anonimato a partir de Maputo. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, faz favor. Eu queria colocar um ponto aqui muito importante, a questão da RENAMO. A RENAMO sempre esteve dividida. Na altura
mesmo quando o Jacama estava vivo, a Renamo estava dividida. Eu lembro de um episódio muito importante, quando houve um momento que só que o Jacama estava muito ligado com o pessoal dos generais, no mato estava sempre ligado com isso, mas não estava muito ligado com o pessoal, com os deputados e tal. Eu lembro de um episódio que muitos deles tomaram posse à revelia do presidente Jacama. Só que como são pessoas que não têm arma e tal, mas a divisão sempre houve. E Momate está mais alinhado com o pessoal da cidade e diferente do mato. Então, o que tem que acontecer é tentar unir as duas forças. A Renamo intelectual e a Renamo militar. Juntar. Aí sim, há de ter um consenso, o partido irá para frente. Porque essa separação não é de hoje. Só que hoje nota-se, porque a parte do que tem arma não entende com o presidente, mas sempre houve. Só que Jacama estava mais ligado com o pessoal de fora, do mato, e por isso sempre, quando não se entendia, foi para o mato, juntamente com o Momate. Mas os deputados tomaram posse a revelia do presidente. Isso significa que há uma separação. Muito obrigado pela sua opinião, que todas as opiniões são válidas. Mantemos a linha para ouvirmos mais opiniões à volta deste processo. Gostava particularmente de ouvir as pessoas pronunciarem sobre a hipotética motivação. O que é que está por detrás destas clivagens internas? Qual é a expectativa das pessoas em função desta situação que vivemos relativamente ao desfecho do processo de desmilitarização? Se acredita que este processo, apesar de tudo isto estar a acontecer, vai terminar em bem, como os políticos já nos prometeram, ou não? Vamos a Matola, encontro o Sr. Galhardo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor. Eu queria dizer o seguinte: quanto a este tema aí que o Sr. Jeremias coloca, é um tema igual ao que foi colocado nas redes sociais, na comunicação social, nas últimas semanas. Claro. Em que apareciam dizendo que o José estava morto. Não é? Uma vez que a Renamo saiu-se bem e colocou o José ao público, então agora encontra-se uma nova tática. A tática é encontrar novos grupos. Portanto, acredita que é uma ação externa movida... Diga. Alô? Sim. Perguntava se acreditava, então, que isto é uma ação movida de fora da Renamo, portanto, para desestabilizar o partido. Exatamente, porque eu não percebo como é que aparecem grupos movidos pela comunicação social, saídos de Maputo, vão para a Gorongosa, encontram grupos militares e fazem perguntas e montam aquele cenário todo. Para se deslocarem, quem lhes autorizou a chegar naquele sítio, não é? Porque aquele sítio é um sítio seguro, não fácil acesso. Não é? Então, foram para lá, movidos por alguma razão. Mas a Renamo saiu-se bem, mostrou o general Issoufo, hoje general Issoufo, José, não é? Na semana seguinte, montaram aquele grupo que saiu de Caia para Beira. Esta semana, montaram o grupo de Nhambane. Então, nós não sabemos o que é que as pessoas de fora querem para dentro da Renamo. Não é? Sr. Galhardo. Este é um assunto que a Renamo está a resolver, está a tentar fazer. Recordo-se que está havendo pressão
para se resolver o DDR a todo custo. Não é? Permita-me só fazer-lhe uma pergunta. A sociedade civil dizia que vamos resolver o DDR com calma. Permita-me só fazer-lhe uma pergunta. Quando comecei o programa, eu, na verdade, coloquei essas duas teses. De facto, a tese que está a colocar também faz sentido, por isso que eu a coloquei aqui no início. A lógica de que isto pode ser uma coisa movida de fora para dentro da RENAM, pelas tais forças adversárias. Eu acho que meus Jeremias não tem dúvida de quem está a falar. Exato, mas a questão... É só analisar o que o Sr. Buch está a falar. Exato. Não é? Deixe-me só, mas eu queria fazer-lhe uma pergunta, porque levantou uma questão que para mim faz sentido de facto. Daí a relevância de colocar esta tese quando eu comecei o programa. Os guerrilheiros normalmente estão no mato, não nos conhecem certamente para se comunicarem connosco, criar toda esta logística para nós chegarmos lá. Tem que haver alguém a organizar essa logística e tudo isso. É uma questão que é preciso ser levada em conta. A pergunta é, por que é que isto está a acontecer agora, encontra campo para acontecer agora, e nunca aconteceu antes, se esses guerrilheiros sempre existiram? Sabe por quê? Porque nós estamos no momento eleitoral. E sabe-se muito bem que a RENAM está forte. Se a RENAM entregar todas as suas cartas, não é? A RENAM vai ser vista como o Sr. Buch está a dizer, não é? Está aí a dizer que a RENAM é irrelevante sem os militares. Então, qual é a tática agora? Uma vez que vamos para o caminho eleitoral, vamos enfraquecer a RENAM. Mas isto não se sabe, eles não sabem que pode provocar um outro problema. Porque a paz não se destrói só com armas de fogo. Destrói-se por outras vias também. Então, é preciso terem muito cuidado com as pessoas que estão a pisar os militares da RENAM. Andarem a falar coisas que não abonam para a paz. Muito bem, Sr. Galhardo, portanto, na sua opinião, pegando aquelas duas teses que eu lancei aqui, isto é uma coisa movida não pelas pessoas da RENAM, por pessoas que querem mal à RENAM, nesse caso. Exatamente. Exato. Muito obrigado pela sua contribuição, penso que ficou clara a sua opinião sobre este assunto. Muito bem, já tivemos aqui, pelo menos esta perspectiva, eu levantava isto no início do programa, porque de facto é uma tese que já ouvi em vários círculos e enquanto não tivermos a verdade, todas as hipóteses, elas têm de estar em cima da mesa. Muito bem, podemos ouvir mais 2, 3 telespectadores e depois fechamos esta parte de interlúcio. Vamos a Mucuba, encontro do Sr. António. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor. Sim, eu só queria dizer que todos nós temos que amar a nossa pátria e deixarmos de sermos indivíduos que atiçamos confusões. E essa coisa dali da RENAM, os donos vão tentar resolver. O que nós temos que fazer do nosso lado é unir as partes e darmos mais força ao Presidente da República e ao Presidente do tal partido, de modo a encontrarem um caminho para resolver o problema. Haja mão externa ou mão interna, isso não nos importa muito como moçambicanos. Mas o que nos importa é que alcancemos a paz. Ficarmos calados, portanto, é isso, não é? Sim. Muito bem. Muito obrigado. Todas as opiniões são válidas, na verdade. Um país se faz de todos, como nos lembrava então Oscar Monteiro. De todos se faz um país, na verdade, no seu livro. E este programa pretende exatamente isso, valorizar as várias opiniões que os moçambicanos têm acerca dos vários temas que há. Podemos atender mais 2 telespectadores e depois encerramos então esta leva de chamada. Senhor Dalito, falamos a partir de Maputo, boa noite. Sim. Sim, por favor. É assim, Sr. Jeremias. Nós estamos aqui a debater esse assunto. Mas pronto, as armas têm que deixar de ser ganha-pão.
tem que deixar de ser ganha-pão. Porque, mesmo agora, se formos a ver, mesmo na polícia, no Ministério da Defesa, muitos jovens estão ali, são jovens licenciados, são jovens que estão fazendo mestrado. Mas como não há empregos, eles usam a outra tática, né? Porque há muita coisa muito estragada, porque ultimamente nós estamos a usar a arma para ganhar vida, para o sustento próprio. Mas nós, o povo, os dirigentes também, temos que criar um emprego, criar condições para o povo estar bem. Porque tudo isso aqui é problema da fome, é problema de falta de emprego. Então, todo mundo olha para a arma como um sustento. Mas não devia ser assim. Não devia ser assim. Nós temos que mudar as nossas políticas, integrar os homens e dar oportunidade à juventude. Jeremias, eu te digo francamente, na altura que eu cresci, a palavra que se ouvia no tempo de Samora Machel, dizia que a juventude é a seiva da nação. Mas até agora eu pergunto, a juventude continua a ser a seiva da nação? Porque a juventude está destruída. Em todos os partidos, a juventude não tem voz. Em todos os partidos, não estou a falar da Frelimo, não estou a falar da Renamo, da MDM, da Pauomo ou Cozomo. A juventude já não tem voz. A juventude tem um trabalho de muito que tem que fazer, a juventude. Porque a juventude, quando é puxado para a DECA, 3 mil, corre para lá. E a juventude está a ser distraída. E eles vão continuar, esses jovens de ontem, os jovens de antes de ontem, vão continuar a girar as mentes da juventude. A juventude tem que ser mais forte. A juventude tem que estar firme. Isso aqui pode vir a mudar. Pode vir a mudar. Tudo isso, tudo é a falha da seiva. A seiva, se não funciona, eles vão continuar a fazer disso. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Dalito, pelas suas opiniões. Vamos mexer, ver se esta seiva é capaz de dar resultados, ser muito mais... Muito bem, mantemos a linha, podemos atender o derradeiro telespectador da noite. Escutando então a opinião sobre este tema, ouvindo outras perspectivas sobre as 10 motivações que estão por trás disso. Vamos até o encontro da única senhora então que nos ligou, Maria da Glória. Boa noite. Da Glória José. Maria da Glória José, é isso, não é? Sim, sim. Boa noite, é sempre um prazer ter as senhoras aqui neste programa. Não são muitas, boa noite. Mas as poucas temos que valorizá-las. Quero dar a minha contribuição, a minha ideia era o seguinte. Exato. Já que os desertores querem sair das matas e voltar à vida normal, o senhor Presidente da República deveria tomar conta do prometido que já se falou com o senhor Presidente da Câmara antes, para com esses elementos. Para identificar esses elementos, seria certificar-se através do mesmo que é o senhor Tissuf. Se eles são mesmo os tais desertores, daí todos saberiam que são pessoas certas para receberem o prometido. Obrigado. Muito obrigado, senhora Maria da Glória José, nos falou a partir do TET. Foi a nossa última telespectadora desta noite, primeira mulher, portanto, e a única que nos ligou. Normalmente as mulheres dizem que não têm interesse por esses assuntos, são muito masculinizados. Muito bem, aqui há várias perspectivas que nós ouvimos. A Frelimo e o seu candidato já estão em campanha eleitoral, indisfarçadamente. A Renamo e o seu candidato ainda não. Qual é o capital político, de facto, que o Suf Mohamed tem de entre gerir, no intervalo destas crises, poder afirmar as suas ideias, sair das matas e mostrar? Portanto, as eleições estão aí à porta. Afonso da Câmara saiu a 15, 20 dias das eleições e fez o resultado de 48% da adesão. Conseguirá o Suf Mohamed, conseguirá, não sabemos, tem potencial para isso ou não? Bom, obrigado. Eu penso que
realmente é um facto a lamentar, porque o Suf Momad é um principiante nesta corrida à presidência da República. Precisava de usar este tempo mais em contacto com o eleitorado do que propriamente gerir crises, não é? nas matas e a gerir crises. E isto vem a piorar quando parece que aquele grupo mobilizador da própria Renamo parece estar um pouco desmotivado e afastado do centro do poder interno da própria Renamo. Isto leva-me a concluir que a Renamo, de facto, não é o partido que precisa de chegar ao poder. Como costuma-se dizer, é um partido que se satisfaz com o facto de ser o partido número 2 e ter alguns assentos na Assembleia da República, ponto final. Porque, definitivamente, o Suf Momad não é de la cama, e é impensável que, sem fazer nenhum trabalho, possa conseguir resultados aproximados àqueles que o Afonso Dhlakama conseguia. E sejamos objetivos. Está claro que o Suf Momad não vai ter sucesso nestas eleições de 2019, porque não está a fazer objetivamente nada para que tenha esse sucesso. O Boco está muito convicto. Não, estou convicto por aquilo que vejo, não é? Porque tu, por exemplo, se queres escolher maçaroca, tens que semear o milho, não é? Então, se tu não semeias o milho, chega a altura de colheita do maçaroca, vais ao campo para colher maçaroca, vais colher como? Se tu não semeaste, se tu não sachaste e tu não fizeste aquela atividade básica para tu teres a colheita. Eu penso que não se pode colher nada que não se semeou. E a Renamo está a fazer exatamente isso. Pior do que isso, parece estar numa campanha de desarticulação total, quer dizer, com aqueles que são os seus membros influentes. Eu não estou a dizer que as pessoas são perpétuas, as pessoas não se mudam. As pessoas mudam-se, mas não se muda para uma situação de silenciamento total. Quer dizer, aquelas pessoas que tinham algum protagonismo, todas desapareceram na Renamo e tudo está entregue a um grupo novo, embora antigo, mas com uma retórica pouco convincente, do tipo, quem não está satisfeito que saia daqui. Quer dizer, isto não é propriamente de um partido em ano eleitoral. Quer dizer, se tu dizes que tu não estás satisfeito, forma lá o teu partido, deixa-nos aqui em paz, quer dizer, logo não é mobilizador. Um ano eleitoral é um ano de mobilização. Chaka, estamos a 120 dias, sensivelmente, das eleições. O que é que augura em face de tudo isto? Olha, é preciso dizer que a Renamo tinha uma soberana oportunidade para fazer história nessas eleições, tendo em conta o contexto, tanto econômico, político, que o país vive nos últimos anos, uma crise profunda econômica que afeta a vida do cidadão no seu dia a dia. Mas, infelizmente, ou felizmente para a Frelimo, obviamente, e MDM também, obviamente, porque a Renamo, de certa forma, está a ver um momento extremamente crítico. E não sei se devo considerar isso como um azar dentro da própria Renamo, porque estamos, como dizias, há muito pouco tempo das eleições. É preciso olhar para o Suf Momad como um candidato que é muito pouco conhecido. As pessoas só conheceram o Suf Momad, até nós que estamos nessas andanças de analisar e discutir o país, conhecemos muito pouco o Suf Momad. Agora imagina um cidadão comum, um cidadão pacato, que é na verdade o grosso do eleitorado deste país.
não conhecem o Sofo Momad. Daí que não se pode confundir os 15 dias ou 15 dias que a Afonso Dhlakama teve para fazer história de mar de gente que, portanto, ia às suas comunicações. Pensei que o Sofo Momad vai ter também a mesma sorte. Então penso que a Renamo, de facto, olhando para a realidade que se vive, olhando para essas crises, não está a viver o melhor momento, e isto joga muito a favor dos outros partidos, menos a favor da própria Renamo. Então eu penso que este ano, que augurava ser um bom ano para a oposição. E a Frelimo ter-se percebido um pouco disso, começou a correr antes até do apito inicial. Sem sombra de dúvidas, nas presidências abertas, o Presidente da República, não há sombra de dúvidas, neste caso o candidato da Frelimo, Filipe Jacinto Nunes, está a aproveitar isto sem sombra de dúvida para fazer campanha. E não há, já começou a pré-campanha dentro da Frelimo e é visível que isso está a acontecer, e a Renamo ainda continua apagado, o seu candidato continua no mato, continua a gerir crises que são crises muito sérias, e penso que isto vai, de certa forma, jogar muito a favor da Frelimo, como eu dizia, e o MDM, e provavelmente aos outros partidos que possam aparecer. É importante dizer isto, que qualquer partido forte que aparecesse no contexto em que nós vivemos nesse país, tinha condições de criar um abalo ao partido Frelimo. Mas nas condições em que a Renamo se encontra, não consigo vislumbrar uma Renamo a criar problemas para a Frelimo. Na opção dos eleitores será um partido moralmente abalado, como é o partido Frelimo, ou um partido a gerir crises, ou um partido a gerir crises, portanto, incapaz até de gerir crises internas. E a pergunta que eu fazia é, será capaz de gerir o país? Então é esta mensagem que a Renamo está a transmitir, pelo menos ao cidadão, ao eleitor e ao país, que não está em condições de se estruturar internamente, de encontrar consensos e se autogerir, sendo assim não estará em condições, portanto, de gerir o país. Muito bem, quero agradecer a vossa presença aqui, este olhar o momento que se vive dentro da Renamo, num processo de desmilitarização dos seus homens. Vamos estar atentos, de facto, para acompanhar. Não sei por que razão eu sou dos pessimistas relativamente a este processo dos DDRs, pelo seu contexto. Já o fui em 2014, volto a ser agora. Gostava de estar enganado, profundamente enganado desta vez. Mas custa-me acreditar que possa-se fazer um processo de integração homens armados num contexto de dois adversários políticos vão estar à luz do dia a criticarem-se uns aos outros, depois estarem sentados e chegarem a entendimentos relativamente a isto. Mas pronto, isto é apenas uma mera opinião pessoal que vale pouco, e eu oxalá que esteja enganado relativamente a este assunto. Cheguemos de facto a outubro, tenhamos eleições sem homens armados, tanto fora daquilo que são as forças de defesa e segurança, que é essa a lógica de um Estado republicano, de um Estado democrático. Mas muito bem, vamos estar aqui para ver. Agradeço a voz aqui, agradeço aos nossos telespectadores que nos acompanham nestes momentos. Boa noite e até terça-feira em termos de linha aberta.